Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula da Escola Bíblica à Distância. Esse tema de hoje que nós estamos tratando foi uma disposição em função de algumas coisas que foram acontecendo nesse último período e me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, antes de começar, eu queria estar orando para que Deus possa abençoar esta aula, abençoar este momento. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia na Tua presença, por mais esse momento em que podemos levantar as nossas vozes ao Teu trono, pedindo que o Senhor tenha graça diante de nós. Abençoe a minha vida para que tudo que eu falar seja algo que venha do Teu trono ao coração de todos aqueles que ouvirem essa aula. Também abençoa cada um que ouvir esta aula e que o Teu Espírito trabalhe no coração de cada vida e de cada pessoa, para que essas possam receber, através do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um. Tenha misericórdia de nós e perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Alberto, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba, também sou administrador, minha esposa se chama Daniela, também sou conhecido como marido da Dani, que toca piano e canta, pai da Sabrina, pai do Guilherme e atualmente esse ano secretário, superintendente da Escola Bíblica Dominical e nesse momento de pandemia da Escola Bíblica à Distância. Sou, como disse, administrador de empresa, consultor empresarial, empresário, tenho uma transportadora, no ramo de logística e de infraestrutura rodoviária. Para quem também me conhece como professor na Escola Bíblica Dominical, sabe que no final da aula você vai estar se perguntando algumas coisas, possivelmente questionando muito mais sobre a sua cosmovisão, sobre a sua maneira de entender as aulas, a maneira de entender o que nós estamos conversando. E por falar em cosmovisão, fica uma dica de um livro do pastor Heber Campos Júnior. Um livro chama Amando a Deus no Mundo, por uma cosmovisão reformada. Um livro muito interessante, um livro que pode abrir também o seu entendimento sobre este assunto, tá? Mas com certeza você vai se questionar no final dessa aula algumas coisas e isso vai ser muito interessante porque no domingo nós vamos poder conversar às 17 horas ao vivo, via Zoom, sobre tudo que nós estamos apresentando aqui. Você sabe também que eu gosto muito das cartas de Paulo. Quando me perguntam de qual livro mais eu gosto na Bíblia, eu normalmente respondo, eu não gosto de um livro simplesmente, mas eu gosto muito da coleção das cartas paulinas, porque eu entendo que Paulo, ele escreve cada carta e o conjunto delas tem uma mensagem muito grande para as nossas vidas. O conjunto dessas cartas traz uma mensagem muito autêntica para a vida prática do cristão. Eu acho que eu, como administrador, sempre gosto de olhar para essas cartas e eu acabo tirando algumas conclusões em cima disso. Eu não consigo olhar para essas cartas de Paulo e não ver com a minha forma do dia a dia, Paulo trabalhando no dia a dia como eu trabalho. Então, uma das principais funções minhas, normalmente nas empresas, é olhar o caos da situação das empresas e procurar ali achar a lógica das coisas que estão acontecendo, trazer naquele caos a organização, os processos, os melhores métodos, para que no final tudo possa atingir o mesmo objetivo, chegar no mesmo alvo e assim todos trabalharem para alcançar a mesma meta e no final de tudo todo mundo ter o objetivo daquela organização ser alcançado. E Paulo faz isso muito bem através das suas cartas para todas aquelas igrejas. E isso é muitas das coisas que eu vejo Paulo fazendo e nós vamos hoje estudar isso
através da carta de Paulo aos Romanos. Então, se você quiser, já pegando a sua Bíblia, nós vamos estudar um pouquinho sobre este tema que eu comentei já anteriormente, via carta de Paulo aos Romanos. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que Paulo normalmente escreve as suas cartas e ele trabalha normalmente com dois grandes módulos nas suas cartas, né? Então, Paulo divide as suas cartas nessas duas etapas. Paulo normalmente trabalha com uma primeira parte das suas cartas, que é uma parte mais doutrinária, uma parte mais teológica, uma parte onde Paulo fundamenta mais o seu texto. É ali que ele ratifica, ele tira as dúvidas daquela igreja que ele está escrevendo, ele detalha algum assunto que de repente está meio obscuro para aquela igreja. Então, nesse período, ele faz isso. E nessa carta aos Romanos, Paulo faz isso do capítulo 1 até o capítulo 11. E esse entendimento de como Paulo, dessa didática de Paulo, é importante você prestar atenção nisso, porque nós vamos usar isso na lição de casa. Você tem uma lição de casa que daqui a pouco, no desenrolar da aula, você vai perceber. Eu vou pedir para que você trabalhe com isso. Então eu quero que você acompanhe, porque vai ser uma forma da gente trabalhar junto durante essa aula. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo começa fundamentando a sua carta nessa parte teológica. Então, ele trabalha com toda a depravação do homem, do reconhecimento de quem é o homem, da sua condenação. Ele vai no capítulo 3, 23 e declara que todos os homens pecaram e então carecem da glória de Deus. E ali ele vai fundamentando isso, declarando de fato quem é esse homem que precisa da glória de Deus. Ele vai criando esse ambiente e ele continua como o homem é pecador. E no primeiro versículo do capítulo 8, ele declara então: pois agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. E ele continua fundamentando todo essa teologia para o entendimento de quem é o homem, de quem é Deus. E no final do capítulo 11, ele termina essa primeira parte e ele termina como eu e você terminamos qualquer oração nossa, com a palavra amém. Se você quiser dar uma olhada, no final do capítulo 11, no verso 36, ele fala assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, no final do verso 36 do capítulo 11, ele termina a primeira parte do livro de Romanos. A partir do capítulo 12, então Paulo começa a segunda parte da carta aos Romanos. E essa segunda parte das cartas aos Romanos, Paulo trata, como normalmente ele faz, de uma parte mais prática das cartas que ele faz às igrejas. E essa segunda parte do livro vai do capítulo 12 até o capítulo final. E se você vasculhar essa carta, eu sugiro que você aproveite essa semana ainda para ler isso. Leia essa carta inteira, vai ser muito importante para a tua lição de casa, inclusive. Você pega que ele começa a tratar de coisas práticas, da vida prática daquela igreja, da vida prática sua e minha, com relação a praticamente todas as coisas, e ele trata sobre isso, e lembra que isso vai ser importante para a tua lição de casa. Então, no capítulo 12, verso 9, como eu devo amar um ao outro. Ele fala no capítulo 12, também no verso 12, como eu devo me comportar em meio à tribulação. Ele fala no verso 15, como eu devo comportar quando alguém está feliz ou quando alguém está triste. No capítulo 13, ele fala como eu devo me comportar com relação aos políticos, com relação aos policiais.
No capítulo 13 ainda ele fala como eu me comporto em relação às finanças, ao imposto de renda da pessoa física. No capítulo 14 ele fala como eu devo me comportar mediante a liberdade, mediante a caridade. No capítulo 15, mediante o altruísmo. E Paulo fala exatamente na prática da nossa vida como eu devo me comportar. E assim ele vai tratando dessa carta. Mas nós vamos nos focar nesse meio do livro, no capítulo 12 de Romanos, e eu convido você a pegar a sua Bíblia para que a gente possa ler junto esse inteirinho, esse meio do livro, aonde Paulo está saindo da parte teológica e entrando na parte prática. Então, Romanos 12, capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar aí comigo esta leitura. Porém, antes de ler, então você está abrindo aí, eu queria lembrar você de alguma coisa que parece meio redundante, mas não é. Eu queria lembrar você que nós estamos falando aqui sobre Deus. Parece redundante isso, mas não é. Por que não é? Porque quando eu fazia a pós, o pastor Felipe Fontes deu um exemplo que mostrou o quanto muitas vezes nós estamos longe de pensar em Deus, mesmo quando eu estou dentro da igreja ou lendo a Bíblia. E ele falou o seguinte: imagine que depois da pandemia você resolve me servir um almoço ou um jantar, tá? E como eu não sei agora para quem eu estou dando essa aula ou quem está assistindo essa aula, você para e começa a pensar assim: poxa, o que eu vou fazer para agradar o Carlos nesse almoço, nesse jantar? Então a primeira coisa que você vai fazer, a tua mente faz isso automaticamente, vai pensar em alguma coisa para me servir. E de repente você vai pensar: poxa, eu vou servir para o Carlos um camarão, talvez uma moqueca de camarão fresco. E você fala: poxa, quem não gosta de uma moqueca de camarão fresco? Quem não gosta de um belo prato de frutos do mar servidos, e você faz isso de uma forma maravilhosa? Ou quem sabe você fala: não, o Carlos veio lá do interior do Paraná, o que ele quer mesmo é um belo prato de frango com a molho pardo, né? De repente ele quer lembrar do interior. Deixa eu falar para você. Ou você vai me levar para o hospital com uma bela de uma alergia comendo esse camarão, ou eu vou dar um vexame na sua casa comendo esse molho pardo assim que eu sentir o cheiro dessa panela. Porque na verdade você não me perguntou ou você não pesquisou o que me agrada, e você foi olhar aquilo que talvez o que de melhor você faça, ou talvez aquilo que mais você tem de memória daquilo que te agrada. Mas o critério não é esse. O critério nunca é o que você faz de melhor, o critério nunca é o que você, de repente, acha que eu nunca experimentei, o critério nunca é aquilo que talvez é o mais caro, o critério é o que, de fato, eu acho melhor. E é assim também com Deus. Deus deixou a Bíblia para a gente e Ele colocou ali qual é o critério que agrada a Ele em todas as coisas. Então, muitas vezes a gente vai até Deus, a gente vai até o culto, a gente vai para a Bíblia e a gente não olha para a Bíblia se perguntando qual o critério ou como Deus se agrada daquilo que a gente faz. Então a gente muitas vezes quer vestir uma roupa bonita para ir na igreja porque a gente acha que Deus quer que a gente vá de roupa bonita. Mas Deus nunca pediu para a gente ir de roupa bonita na igreja.
Então, neste sentido que eu queria, antes de ler o texto, que você percebesse no teu coração se você está pensando em agradar a Deus no começo de tudo, ou se você, antes de pensar em ir à igreja, você está pensando em agradar aquilo que você acha que é certo. E isso está vinculado naquilo que nós vamos estudar hoje, não tira isso de mente. Por quê? Porque na aula de hoje, eu vou fazer o gancho aqui para a aula de hoje, nós já estamos estudando isso a partir desse momento de aula conjunta da nossa escola bíblica à distância. Nós viemos estudando essa questão deste momento, e eu não vou chamar de crise, porque crise pode gerar uma situação diferente para cada um, não vou chamar de oportunidade, porque para quem não tem o recurso para comer um pão, pode também achar esse momento extremamente cauteloso, eu chamar de oportunidade, mas eu vou chamar de um evento que nós estamos vivendo nesse momento, aonde nós temos que entender que algo está acontecendo. E por isso o tema que nós estamos vivendo um evento aonde, se eu e você não entendemos que Deus tem algo a nos falar, nós vamos desperdiçar este momento e vamos tentar voltar à nossa vida passada e não vamos tirar nada deste momento que possa agradar a Deus. Não sei se você conseguiu compreender o que eu falei. Talvez eu e você tivéssemos tão cheio de atividades, tão cheio de coisas a serem feitas e cumprir tantas rotinas e tabelas, que nós até então não tínhamos parado para perceber o que estava acontecendo. E Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu que nós parássemos. E agora eu estou chamando a sua atenção, isso chamou a minha atenção, para que nós pudéssemos entender que Deus quer que nós saiamos desse momento de uma maneira diferente daquele que nós entramos. Então, vai passar esse momento. Está passando. Mas e agora? Como nós vamos sair deste evento? Como nós vamos sair desta pandemia? Como nós vamos sair deste isolamento social? De fato, eu não sei quando vai acabar essa pandemia, eu não sei quando esse isolamento social termina, tampouco eu sei como vai ser o mundo após esse coronavírus. Mas uma coisa eu sei, eu quero sair diferente de como eu entrei. Eu quero sair modificado, eu quero sair transformado. E é esse o convite que eu faço para você, para que nós possamos sair diferente da maneira com que nós entramos, para que eu e você possamos sair diferente do jeito que nós entramos. Então, o meu convite para você é o seguinte: pegue uma folha em branco. Pega uma folha em branco. Divida essa folha no meio. Tá? Divida essa folha no meio. Vocês não têm folha em branco? Tá bom, eu espero. Vai lá pegar uma folha em branco. Eu aguardo aqui. Tô aguardando. Vai lá. Dá um pause aí, corre lá pegar a folha em branco. Pega uma caneta também. Pronto? Pegou? Então tá bom. Dividiu no meio? Ok. Então aqui em cima, você vai escrever o seu nome. Ok? Do lado de cá, você vai escrever a sua vida antes do isolamento.
Tá bom? Então, teu nome. Aqui você vai colocar a sua vida antes do isolamento. Eu não sei como era a sua vida antes do isolamento, tá? Mas de repente você estava trabalhando 11 horas por dia, de repente você estava tendo que acordar às 5 da manhã para fazer exercício, de repente você não conseguia tempo para orar, de repente você não estava conseguindo almoçar com seus filhos, de repente você, para almoçar com a família, era no domingo e olhe lá, de repente você tinha tanta programação na igreja que chegava no domingo à noite e você estava muito cansado, ou você estava indo para a igreja e não estava nem conseguindo ficar acordado no culto, eu não sei. Talvez essa seja a minha vida, mas a sua seja diferente. Então você vai colocar a sua vida esses tópicos desse lado, tá bom? Então você vai relacionar essas coisas à sua vida, que talvez seja isso que você esteja esperando voltar, tá? Então essa é a sua lição de casa dessa parte. E isso tem a ver com o que o Paulo faz no seu livro. Só que nós vamos colocar aqui a parte prática primeiro, né? Paulo do 1 ao 11 coloca a parte teórica, a parte fundamentada, a parte teológica, e do 12 para frente ele coloca a parte prática. Nós vamos começar pela parte prática e você vai fazer isso, tá? Então dá um pause de novo aí, para um pouquinho para você escrever como é a sua vida, ou como era a sua vida até 60 dias atrás, e você relaciona aí esses pontos seus, ok? Dá um pause aí, eu vou ficar esperando aqui você escrever a sua rotina, as suas atividades, ok? Beleza? Escreveu? Agora no meio aqui, você vai, bem aqui no meio, você vai escrever então agora aqui, Romanos 12, 1 e 2. Tá? É para você não esquecer. Então aqui, Romanos 12, 1 e 2. Ok? Deixa de lado aí agora o seu papelzinho. E agora nós vamos ler juntos Romanos 12, 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lê de novo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo, assim como foi no capítulo inteiro, ele é separado também em duas partes, e no centro dele tem a parte principal. Qual é a parte principal do centro dele? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós trabalhamos bastante esse texto recentemente, quando nós estudamos e tivemos um semestre inteiro, na verdade foi mais de um semestre, com a tal da nosso tema, da metanoia. Então, mas transformai-vos, ele vem do original metanoia, que vem também da palavra metamorfose, que vem da palavra transfiguração. Então é exatamente isso que você está imaginando. A metanoia, a metamorfose, transfiguração, é aquela ideia que você tem lá da educação infantil, quando você tem a larvinha sendo transformada numa borboleta. É algo tremendo, é algo que muda radicalmente, é algo que muda não só a característica de uma expressão
filosófica, mas muda a característica física do que está sendo tratado. Então é uma mudança profunda. Então o que Paulo está colocando aqui é que a vida do cristão exige uma transformação prática. Então a metamorfose, a metanoia que nós estamos tratando aqui, mas transformai-vos, ela está tratando que você e eu, quando descobrimos o Evangelho, quando Cristo nos resgata das trevas, ele exige que a nossa vida tenha uma metanoia, uma mudança tal que nós deixamos de ser alguma coisa expressa até fisicamente como algo, uma larva, para algo novo como uma borboleta. Esta é a ideia dessa transformação. Então, transformai-vos pela renovação. A renovação aqui está linkado à restauração, a uma mudança profunda e a uma mudança para melhor. E uma renovação do quê? Da nossa mente. Então, ela não está linkada aqui a alguma coisa que diz alguma coisa, poxa, é muito legal, nós estamos falando de algo que veio do meu interior, algo que está aqui, poxa, você é muito... Não, é alguma coisa sólida, é uma coisa racional, é alguma coisa que eu penso nisso, eu sei o que eu estou fazendo. Então, no meio do livro de Romanos, no capítulo 12, quando eu estou deixando a parte teológica fundamentada para partir para a minha vida prática, Paulo está dizendo para a gente, existe, o cristão tem uma transformação prática da nossa vida, e essa vida de transformação prática exige uma mudança profunda, e essa mudança profunda tem a minha mente transformada. Quando isso acontece, as coisas têm que estar diferentes. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Se a sua vida não é diferente da vida do seu vizinho do prédio, da casa, do teu condomínio, ou do teu colega de escritório, que não conhece a Cristo, ou se a única coisa diferente na sua vida do teu vizinho, do teu prédio, do teu condomínio, ou do teu colega de empresa, é que você vai à igreja domingo de manhã, tem alguma coisa muito errada contigo. Vou repetir. Se a única coisa que muda do teu comportamento, dessa vida que você escreveu nesse teu lado do papel, dessa sua vida prática, do teu vizinho que não conhece a Cristo, é que você vai domingo de manhã na igreja, tem alguma coisa muito errada com a sua vida. E isto é muito sério, porque aquele que conheceu a Cristo tem uma metanoia, tem uma metamorfose e uma restauração profunda da sua vida. E Paulo está chamando a minha e a sua atenção para essa mudança de mente que está e é necessária para fazer isso. E isso vai além daquilo que nós entendemos. Ah, Carlos, mas você está sendo muito profundo no que você está falando. Eu acho que não é bem assim. A Bíblia não fala assim, não. Peraí, não é assim. É exatamente assim. Se você lembrar, quando Jesus estava aqui na Terra, algumas pessoas chegavam para ele e falavam, Senhor Jesus, eu guardo todos os mandamentos. O que quer que eu faça? E ele vira e fala assim, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E a pessoa saía triste porque tinha muitos bens e não ia fazer isso. Então o que Paulo está falando para nós, para mim e para você, é exatamente isso. Eu e você, que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos partir desses momentos que acontecem. E esse momento é um momento de parada, para que a gente reflita na nossa mente se nós estamos querendo de fato viver com Cristo como Ele coloca em nossas vidas. Então a vida do cristão exige uma transformação prática. E olha só, se a gente voltar agora que nós entendemos esse meio desses dois versículos, 1 e 2 do capítulo 12, nós vamos voltar para o versículo 1 e ele começa, rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus. Veja bem, rogo-vos, pois, aqui é uma maneira educada que Paulo está usando para nos falar alguma coisa que poderia ser muito mais grave. Vou dar um exemplo para você. Aqui não é um rogo-vos, pois, como eu e você fazemos lá na empresa, quando a gente quer pedir para o chefe para ele liberar um dia antes para a gente viajar num feriado prolongado que vai acontecer. Que a gente vai lá, ô chefe, dá para liberar um dia antes aí, porque tem um feriado que vai acontecer. Não é a relação funcionário-chefe. Aqui é o contrário. Aqui é quando o chefe chega e fala assim, ó, vai ter um feriado aí, todo mundo vai trabalhar, tá? Porque aqui Paulo é um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, dizendo para nós, para o povo da época, lá para o romano e para nós, da parte de Deus, Criador, nosso Pai, para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, e ele acrescenta, pelas misericórdias de Deus, é algo muito maior. Como diria meu filho Guilherme, mais ou menos assim, na real, ó, presta atenção, na real, faça o que Deus quer. Ou seja, porque ele é Deus, ou seja, porque ele, pela misericórdia, fez algo por você. Compreende isso? Então, assim, não é um pedido, rogo-vos, vai lá, tenta fazer isso. Não, é quase que uma imposição. Rogo-vos, pois, vem de Deus para você, pelas misericórdias de Deus. Ele é mais profundo do que você normalmente pensa, dá a impressão de que é quase uma súplica de Deus, uma súplica de Paulo para que você faça alguma coisa. E é muito mais do que isso, não é uma súplica não. Aqui a ideia vai além disso. A ideia aqui é uma ideia de obediência. É uma ideia que vai além daquilo que você está pensando que Deus está falando contigo. É uma ideia de submissão. Rogo-vos, pois, eu preciso fazer algo mais. Tá? As misericórdias de Deus, elas são conhecidas através dos evangelhos. São as próprias boas novas. É o evangelho de Jesus, o nascimento, a vida dele, chegando até a cruz, a morte de Cristo. E aqui a própria morte já nos leva para a continuação do próprio versículo, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora eu vou explicar um pouco mais isso para você que você possa ter a compreensão integral disso. Então, é certo que se eu compreendi essa primeira parte, eu entendo então que eu vou estar apresentando o vosso corpo por sacrifício vivo. Então uma coisa é confirmada. O texto já nos fala que devemos continuar sacrificando alguma coisa. Se temos que continuar sacrificando alguma coisa, eu preciso entender o que é o sacrifício. Sacrifício, normalmente na minha e sua cabeça brasileira, ocidental aqui, está ligado intimamente a um esforço que eu e você pessoalmente fazemos, normalmente abrindo mão de algo ou sofrendo por algo para conseguir alguma outra coisa. A definição etimológica dessa palavra não é isso. A definição etimológica traz a ideia de tornar algo sagrado. O sacrifício é tornar algo sagrado. Historicamente, o sacrifício, lá na época de Jesus, antes de Jesus, ele acontece, inclusive, depois que eu já conquistei. Então não era um sacrifício para a conquista. Eu ia até o templo sacrificar alguma coisa porque eu já tinha a colheita, alguma coisa, já tinha conseguido a colheita, era o sacrifício depois da colheita já feita, as ofertas era a primeira a retirada dos primeiros frutos, era a retirada, compreende? Então, o sacrifício aqui era tornar algo sagrado que já tinha conquistado, e não o que normalmente nós pensamos de sacrifício para conseguir algo. Definido isso, essa questão de sacrifício, nós podemos continuar a entender o que o texto está falando. Que apresentei o vosso corpo
como sacrifício vivo, santo e agradável. E aqui Paulo trata de uma questão de sacrifício usando um cenário de aproximação e ao mesmo tempo de distanciamento. Distanciamento hoje nós conhecemos bastante. O que é a ideia de aproximação e distanciamento? Aproximação, porque quando ele fala de sacrifício, tanto o povo judeu como nós que conhecemos a história, lembramos exatamente do que e como acontecia o sacrifício no passado, que levavam os animais e as oferendas de frutos também, que eram coisas mortas, inanimadas, né, para morrer no templo. Então eu lembro dessa situação. E ao mesmo tempo o distanciamento, porque ele fala de algo vivo. Então agora é vivo e é santo e é agradável. Então a aproximação me lembra do histórico passado e o distanciamento porque agora é totalmente o contrário, porque é vivo, não é mais inanimado, agora é dinâmico esse processo. Então, quem é agora um sacrifício que não é mais morto, porém agora é vivo? Sou eu e você. Então, Paulo está fazendo aqui uma aproximação do passado e um distanciamento para dizer que agora eu e você, ou seja, nós, somos este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olha só que interessante. Quando Paulo trata desta forma, e nós já estamos indo para o final, meio final da aula aqui, Paulo está tratando com a gente de que nós vamos continuar tendo um sacrifício levado a Deus, não mais de algo morto e inanimado, mas algo vivo, algo dinâmico, algo criativo e algo que conhece o que era agradar a Deus. Lembra que eu falei no começo da aula de você oferecer um almoço para mim quando acabar a nossa isolamento social? Então, para que você vai ter que lembrar de como me agrada. Nesse caso aqui, é lembrar de como agrada a Deus. O sacrifício continua existindo. Sacrifício porque eu vou me penalizar para alguma coisa? Não, porque eu vou me tornar santo. Por isso, um sacrifício que é santo. Um sacrifício que vai me tornar santo. Um sacrifício que ele vai fazer com que eu e você possamos tornar que somos vivos, que estamos sacrificando porque tornamos santo e agradável porque eu conheço Deus e o que Ele quer, do que Ele se agrada, e agora o culto racional. Então, o culto racional, pela dinâmica da colocação de Paulo, não é a racionalização do culto público ao domingo. O culto racional é como eu e você vivemos todos os dias. O culto racional é como eu e você, conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, sabendo como Ele quer ser agradado, eu e você vivemos. Então, a Bíblia, o Evangelho, deve me influenciar de tal forma que eu vivo de forma abrangente e profunda a palavra de Deus. O meu culto racional, 100% do dia, o tempo inteiro. Então, nós a partir de agora temos uma vida diferente. Por quê? A minha vida tem uma transformação prática, metanoia, metamorfose, e a Bíblia me influencia de tal forma abrangente e profunda que eu agora vivo em favor daquilo que eu conheço de Deus para agradá-lo. Sabe, a gente é muito engraçado. Eu e você somos muito engraçados. A gente resolve entrar em algum projeto, não importa qual. Montar uma empresa, casar, comprar uma bicicleta, um apartamento, não importa qual projeto. A gente consulta os melhores consultores, os melhores influenciadores, a gente consulta o gerente de banco, a gente consulta até advogado.
né? Desculpa aí. Com todo mundo. A gente vai lá, monta um negócio, fala com o pai, com a mãe, com o tio, monta um negócio, investe no negócio e tal. Aí depois o negócio começa a não dar certo. Aí quando começa a não dar certo, começa a ficar preocupado, daí o negócio vai indo de mal a pior. Indo de mal a pior. Aí a gente lembra, sabe de quem? Do pastor. Puxa, a gente sai correndo, vai pro pastor. Porque o pastor é o cara da crise. Então a gente vai lá no pastor, e o pastor tem um conselho bom nesse momento de crise. Aí o pastor vai lá, dá um conselho pra gente e lembra a gente que podia orar. Aí o que você faz primeiro? Você vai lá, pega o conselho do pastor, normalmente indica alguém que pode me ajudar também, você vai primeiro fazer o que o pastor aconselhou. Aí depois você lembra de orar. Aí não deu certo também o que o pastor aconselhou, daí você vai orar. Aí você começa a orar e começa a pedir também para os irmãos orar por você, porque não deu certo o que o pastor falou e a tua oração não está tão forte, você pede para o irmão orar. Aí você fala, poxa, mas eu também podia ler a Bíblia. Aí você vira um devorador de Bíblia. Aí não deu certo o que o pastor falou, não deu certo a oração e a Bíblia agora também não deu certo. Aí você bota a culpa em quem? Você bota a culpa em Deus. Mas você não perguntou para Deus antes se era para comprar a bicicleta. Você comprou a bicicleta sem perguntar para Deus. E agora você quer que Deus resolva o teu problema. Pelo que a palavra de Deus fala, quando isso acontece, Deus vai mais desmontar essa casa. Vai mais destruir esse projeto que você montou sem consultar ele. Porque possivelmente ele queria que você construísse outra coisa. E a gente vai lá e insiste em Deus e coloca a culpa em Deus. Então a gente é muito engraçado nessas coisas. Eu não perguntei antes, não sabia qual era o plano de Deus para a minha vida, mas eu montei. E depois eu quero que Deus resolva o meu problema. Então a gente não pensa nessas coisas quando a gente coloca isso diante de Deus. Mas a gente gosta de colocar Deus na fogueira no final. Então, o que Paulo está colocando para a gente, que a nossa vida a gente monta sem Deus. Mas na hora da crise, a gente lembra que Deus existe e quer que Ele resolva o nosso problema. E eu e você estamos tendo a oportunidade de agora nos perguntar, e agora? Como nós vamos voltar para a nossa rotina? E é por isso que você desenhou esse papel, colocou a sua rotina de um lado e está colocando no meio Romanos 12, 1 e 2. Porque você vai poder pensar e vai buscar na própria palavra de Deus como você vai voltar à sua rotina. Porque tem mais. Então a vida do cristão exige uma transformação prática, nós entendemos lá através da metanoia e da metamorfose. A Bíblia deve influenciar de forma abrangente e profunda a minha e a sua vida, porque a gente é vivo, a gente é santo e a gente conhece a palavra de Deus. E o versículo 2 também começa dizendo o seguinte: e não vos conformeis com este século. Essa porção do versículo 2 do capítulo 12 é uma porção mais trabalhada em nossas igrejas, e o conformei, tomai forma, né? Não tomar a forma deste século, talvez você já ouviu vários sermões nesse sentido. Nós temos um problema com esse tomar forma no nosso presente século, porque o nosso presente século hoje não tem forma, né? Nós somos conhecidos hoje como a sociedade líquida, a sociedade que não tem forma, a sociedade que as coisas não têm valor absoluto, não tem, tudo é permitido, tudo é possível, não existe nada certo, não existe inclusive nada errado, as coisas estão sendo colocadas como se nada tem limite. Então, mas mesmo quando não tem forma, nossa Bíblia diz que as coisas têm forma, que Deus criou todas as coisas no seu devido lugar e no seu devido tempo, e que todas as coisas são criadas conforme o seu querer, e que o nosso Deus é um Deus absoluto, um Deus fundamentado, um Deus que tem fundamento em todas as coisas. E nós temos isso. Quando João trata sobre esse assunto, João exatamente coloca que os valores que regem este século é o comportamento das pessoas que não conhecem a Deus, estão fundamentados basicamente em 3 situações. O valor que elas dão aos prazeres da vida, o valor que as pessoas dão ao dinheiro e o valor que as pessoas dão ao sucesso.
Essas três coisas, elas dão o valor que dão as três coisas, elas passam por cima de qualquer outras coisas para ter isso. É impressionante que isso rege o mundo. Então, o que João fala é que dessas três coisas nós não podemos nos conformar. Dessas três coisas eu não posso me admitir. Então, portanto, o cristão não tem como meta de vida esses valores. E é contra isso, então, que Paulo está colocando no início do verso 2. Não vos conformeis com este século, e daí continua do que nós tratamos lá em cima e da transformação da nossa mente. Por quê? Porque são essas três coisas que você vai encontrar em qualquer situação, em qualquer conversa que você tenha com os seus colegas. E é por isso que eu enfatizei para você. Se a única coisa diferente que tem na sua vida, na sua agenda, é que você vai domingo aos cultos e você não consegue acrescentar mais nada na conversa com seus amigos e talvez eles nem saibam que você é crente, talvez tenha alguma coisa errada com a sua vida. Porque uma outra frase que eu sempre falo, o certo pelo certo pode te afastar mais de Deus do que o errado. Vou repetir essa frase. O certo pelo certo pode te afastar mais de Deus do que o errado. O fato de você estar indo à igreja todo domingo e você achar que com isso você está cumprindo uma obrigação com Deus, pode tirar de você o filtro de que você não está sendo agradável a Deus. E isso está te afastando de Deus. Porque o errado fica nítido que você está longe de Deus. Mas quando você bate o teu cartão na igreja e você não tem a vida transformada radicalmente, a metanoia, a metamorfose, você se afasta de Deus mesmo batendo o cartão. Compreende o que eu estou falando? E é disso que Paulo está falando para a gente. E é por isso que você está fazendo esse trabalho na tua folhinha aí, na sua lição de casa. Então vamos continuar para a gente fechar esse assunto. Na parte B do versículo 2 continua assim: tudo isso que nós falamos para que você e eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu confesso para você que durante um tempo, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para minha vida, era meio confuso. Parecia alguma coisa meio inatingível, né? Poxa, como é que eu vou atingir isso? Como é que eu vou saber qual é essa boa, perfeita vontade de Deus para que eu possa experimentar? Mas um dia eu ouvi uma ilustração, eu acho que foi do pastor Nicodemos, eu não lembro, e ele fala o seguinte: uma pessoa chegou para ele e perguntou assim, pastor, como que eu faço para ouvir Deus? Aí ele respondeu assim, leia a Bíblia. Daí a pessoa falou, não, pastor, eu quero saber como eu faço para ouvir Deus mesmo, falando no meu ouvido, bem assim forte. Ele falou, leia a Bíblia em voz alta, porque assim você vai ouvir Deus em voz alta. E isso me pareceu tão simples. E ele é a mesma lógica para esse texto. Para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque aqui, o experimentar essa situação, ela é tão simples quanto você ouvir Deus quando você lê a Bíblia. Porque ela não é algo oculto. Se você pegar o versículo 7 do capítulo 1 de Romanos, ele fala que essa carta é escrita a todos os romanos. Então não tem algo oculto aqui. Na verdade, o que existe aqui são dois lados de uma única condição. Qual que é a única condição? O que nós já estudamos. O lado 1 é, você tem que transformar a mente e você não pode deixar se corromper por este século. Quando você não se deixa corromper por este século e você transforma a sua mente de forma a conseguir obedecer a Deus mediante aquilo que lhe agrada,
a consequência natural disso, o que vem, a situação que vem pós esta obediência, é que você, na sequência, vai ter na sua vida a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Se você tem filho, ou você já foi filho, mas é quase assim, você sabe que você não trabalha para recompensar o seu filho pelo acerto ou pelo erro. Mas quando ele te obedece, é quase que natural você dar coisas para ele, você incentivá-lo, você fazer um esforço maior com ele. Sabe? Porque a sua casa anda melhor, a sua vida anda melhor, as coisas acontecem mais fácil do que quando aquela criança se torna birrenta, a coisa não acontece, é mais difícil. Então, é mais ou menos isso. Quando você segue os preceitos de Deus, quando você segue aquilo que Ele já colocou que é regra, a coisa funciona. Quando você caminha conforme Deus fala, as promessas dele acontecem. O problema é que a gente não faz o que ele pede e a gente quer que as coisas funcionem como ele fala que funciona. Você não se ajoelha todo dia em oração para ele, você não obedece os preceitos dele, você e eu não dedicamos o tempo de oração que precisa, o nosso coração não está aberto àquilo que Deus quer que a gente faça e no final eu e você queremos que ele continue agindo conosco conforme se eu fizesse. Não é uma questão de troca, é uma questão de que a gente não tem, é começar pela gente. Compreende isso? É isso que Deus está colocando com a gente. Então, o experimentar aqui, ela está linkado com a minha vida prática. E por isso que agora nós terminamos a aula com tudo isso que nós fizemos e você tem a continuidade do seu dever de casa. Você então fez na tua folhinha aí a sua vida prática. Você colocou no meio da tua folha Romanos 12, 1 e 2 e nós trabalhamos com tudo isso, como Deus age, Deus quer que você pense, Deus quer que você modifique o seu pensamento, Deus quer que você altere, Deus quer que você não tenha como meta os valores deste século, Deus quer que você tenha uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, para que você possa trabalhar na sua vida de forma diferente. E Deus quer que a Bíblia te influencie. Então a tua meta é que você pegue a cada coisa da sua vida que você escreveu, ore a Deus e comece a vasculhar. Se você não quiser vasculhar a Bíblia, vasculhe Romanos. Vasculhe a parte prática de Romanos, que vem a partir do capítulo 12. Ou vasculhe outros livros. E comece a, para cada item seu, perguntar para Deus se é assim que Ele quer que você agrade Ele no seu comportamento diário pós-Covid-19, pós-coronavírus. Ou se você tem que mudar alguma coisa. E isso eu tenho certeza que vai ser um passo de fé. Talvez um passo de fé não proposto por você. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você não vai ter o trabalho que você tinha anteriormente, talvez você vai ter, sem a tua vontade, reduzir a tua carga de salário e de tempo de trabalho, talvez você vai ter que mudar de emprego, talvez uma série de coisas possa acontecer, eu não sei. Mas pergunte para Deus como é que Ele quer que você haja com os seus familiares, com as pessoas do seu prédio, com aquelas pessoas que você não conhece, com relação à política, aos policiais, com relação à sua cidade, aos seus vizinhos, à sua igreja. Pergunte isso a Deus. E escreva do lado. Escreva do lado o versículo, a definição teológica que você achou. E também escreva como você vai mudar a sua vida. Escreva isso. Porque eu tenho certeza que com isso Deus vai estar te abençoando e você vai estar preparado para que você possa agir diferente numa realidade que eu desconheço como vai vir.
E eu vou dar um exemplo para terminar. E esse exemplo, eu espero que você consiga compreender como vai estar a sua mente para isso. Eu fiquei sabendo que quando acabar aí o isolamento social, o próprio Deus vai estar lá na Comendador, recebendo individualmente e pessoalmente a cada um de nós. Como ele não gosta muito de selfie, não pode levar o celular. Mas ele permitiu que levasse uma caneta e papel. A minha pergunta para você é como vai estar o seu papel quando chegar na frente de Deus? Se você compreendeu o que nós conversamos aqui, o seu papel vai estar em branco. Porque você vai chegar lá e perguntar a Deus, meu papel está em branco e a minha caneta está cheia, porque eu quero compreender e anotar tudo o que o Senhor quer que eu faça, para que eu possa te agradar na minha vida. Agora, se você não compreendeu o que nós conversamos, eu tenho certeza que você vai levar várias folhas preenchidas para perguntar para Deus como é que você vai pagar suas contas, como é que você vai viajar, como é que você vai comprar o teu carro novo, como é que você vai suprir a sua necessidade, como é que você vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Então pense, como você pretende, e agora, como você vai voltar do Covid? Como você vai voltar desse isolamento? Você vai voltar para a igreja com uma série de perguntas e questionamentos para Deus sobre como ficou sua vida, ou como era a sua vida que você quer voltar, ou você vai voltar com o coração aberto para que Deus possa continuar mostrando o caminho que Ele desenhou para você. Nada, nada, nada foge dos planos de Deus. Todas as coisas que estão acontecendo estão nos planos dele, para a minha e para a sua vida. Que Deus possa continuar nos abençoando. Nós nos encontraremos domingo às 17 horas, se Deus quiser, para um bate-papo lá no Zoom. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.